Ah, os anos 80, uma década ao mesmo tempo tão boa, tão incrível, com muita criatividade, com estilo, com música, com uma cultura explodindo no Brasil e no mundo, mas ao mesmo tempo no Brasil passávamos um problema social muito grande, econômico muito grande, uma crise de identidade moral do Brasil, vamos dizer, e uma novela de 1988 retratou muito bem essa situação do Brasil, tanto na sua trilha sonora, nos seus personagens, no seu tema, com seu grande elenco, e ainda apresentou uma das maiores vilãs da história da novela brasileira. Estamos falando de Vale Tudo, novela de 1988. Aqui vocês já veem a Regina Duarte e a nossa grande vilã Beatriz Segal. E nós vamos descobrir hoje quem matou Odete Reutemann. Então pegue aí o seu esquinho, prepare, acenda o seu cigarro e vamos voltar a 1988. Bem-vindos, eu sou a Van. Saúde. Ano passado, como muitos, eu acabei assinando mais alguns serviços aí para ficar assistindo em casa, né, com tudo a situação que estávamos vivendo em 2020. E um dos serviços que eu assinei foi o Globoplay, que eu ainda não tinha, né, eu assino outros serviços aí de streaming, e eu ainda não assinava a Globoplay, não tinha ainda tantos serviços, tanto conteúdo que me interessava. Mas aí, inclusive com a minha mãe, nós acabamos revendo alguns programas antigos e algumas novelas, nós vimos que estávamos no catálogo, e uma novela me chamou a atenção porque eu tinha uma vaga lembrança quando eu era muito pequena, e depois eu revi, assisti quando passou numa reprise lá nos anos 90. Vale Tudo, novela escrita por Gilberto Braga, Agnaldo Silva e Leonor Basser. Passou na Globo em 1988, a primeira vez, e era uma novela que teve vários temas icônicos. Você tinha a Regina Duarte fazendo um papel bem reconhecido, você tinha o Antônio Fagundes como par romântico já naquela época, você tinha principalmente Beatriz Segal como a grande vilã da novela, que ao mesmo tempo representava muito, apesar dela ser uma pessoa sem escrúpulos, uma pessoa multimilionária que fazia tudo pelo poder e pelo dinheiro, muitas pessoas meio que se identificavam com ela, porque o Brasil passava uma espécie de uma crise de valores lá no final dos anos 80, né? O Brasil passava uma situação financeira muito difícil, né? Saindo após anos de ditadura, o Brasil estava se reconstruindo com uma nova Constituição, tentando recuperar a economia, mas quem viveu naquela época vai lembrar da inflação, que era um problema. Você tinha reajustes diários nos supermercados, era uma loucura. Você comprava, o teu salário valia um tanto no começo do mês, quando você recebia. No final do mês, aquele mesmo salário já tinha um poder de compra muito menor do que ele representava no início do mês, né? Então, muita gente teve, sim, conseguiu crescer e enriquecer e empreender lá naquela época, mas muita gente, o desnível social ainda era mais forte, né? Muita gente estava ou desempregado ou vivendo em um subemprego que mal pagava comida e moradia. Então era uma situação bem difícil, estava todo mundo batalhando. E claro, teve gente que conseguiu crescer e enriquecer, muitas à base do que retrata aqui a TCA, a empresa da família Reutemann, do Império Reutemann, que era uma empresa de aviação na época, que aplicava muitos hábitos ali da época, envolvendo, né, os crimes de colarinho branco, que esse termo inclusive veio desta época, né, começou da corrupção, com os crimes de colarinho branco, o suborno, né, servidores públicos, empresas todas pagando o que fosse necessário para conseguir ali o que é, né, dar um jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro, mas de uma forma a ser só benefício próprio, né, sem se preocupar ali com o que era mais correto, né. Então a novela retratou isso com a Regina Duarte, que fazia a mãe, a Raquel, uma pessoa que era um extremo, uma pessoa que acreditava no dinheiro honesto, que acreditava que você trabalhando e sendo honesto, respeitando, sem passar por cima de ninguém, você poderia sim
enriquecer na vida, ter uma vida digna, sem precisar, né, roubar, enganar ou passar por cima de ninguém. E a filha dela, que era vivida pela Glória Pires, novinha no começo de carreira, né, era o oposto. Glória Pires, ela nasceu nessa família humilde, não passava necessidade, mas era uma família humilde ali que vivia, né, do dia a dia, pagava as contas, né, trabalhava todo dia para pagar o almoço, a janta, vivia de uma forma digna, porém sem luxos, né? E ela almejava uma vida luxuosa, uma vida milionária, né? Então ela é uma pessoa que não tinha escrúpulos, que ela usava quem precisasse, fazia o que precisasse para ter dinheiro e crescer na vida, sem, né, se preocupar com valores morais, com princípios éticos ou nada do gênero, né? Então esse é o tema da novela. Inclusive nasceu, né? Este tema da novela nasceu aqui. Eu estou com esta pequena foto, não é fotonovela, é um resumo, né? Uma versão em romance aqui da novela, que é uma coleção que a Globo lançou uns tempos atrás, que eu adquiri depois de rever a novela. Eu assisti toda a novela com a minha mãe no Globoplay, 200 e poucos capítulos. E aqui o Gilberto Braga, né, ele coloca, então, a ideia de escrever Vale Tudo nasceu durante uma discussão na casa de Gilberto Braga entre seus parentes, que se perguntavam se tinha valido a pena um tio não se aproveitar do cargo do comissário de polícia para subir na vida. Então essa era a discussão, né? Valia a pena ser honesto no Brasil, né? Essa é a questão aí, até hoje ainda é uma questão muito atual, né? Vale a pena ser honesto no Brasil, trabalhar, estudar, ser honesto? Esse é o tema de Vale Tudo. Trocou os estofados porque achou mais bonito. Qual é o problema? Ou você acha que nesse mundo não tem mais lugar para beleza? A escolha da novela, já a abertura já foi muito marcante, inclusive com a música do Cazuza, né, Brasil, mas interpretado pela grande Gal Costa. E era uma escolha perfeita, porque o Cazuza lançou o disco dele, que marcou ali, que representava, acho que talvez como poucos, ou como nenhum outro disco da época ali, né, deste ano, representou tanto o momento ali, a sociedade brasileira, né? Então tem lá o Brasil, né, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim, né, o meu cartão de crédito, é uma navalha. Então é uma música aí que retratava muito o sentimento, né, do brasileiro ali na época, com toda uma crise, ao mesmo tempo que a população ali, que o povo, você tinha uma revolta com o governo, com corrupção, com políticos, com grandes empresários, o próprio povo tinha uma questão ética, né? As pessoas, nem todas, algumas já começou a crescer a violência por conta da crise econômica, né? Então começou a crescer um pouco o nível de violência, com assaltos e roubos, né? Pela desigualdade, né? Pela necessidade, claro, pela própria violência também, né? Muitos, né, acabavam seguindo esse caminho, mas muitos também, apesar de se julgarem corretos, e isso é representado pelo personagem do Antônio Fagundes, que é o Ivan, que faz o par romântico lá com a Regina Duarte, né, com a Raquel. Ele é esse meio termo, né? Enquanto a Raquel acredita na honestidade, na bondade acima de tudo, no respeito, na ética, e a filha dela, a Glória Pires, a Fátima ali, acredita que não existem valores, né? Que se você quer alguma coisa, você tem que ir atrás e fazer o que for preciso para conseguir. O Antônio Fagundes era o meio termo, né? O Ivan. Ele era um cara, um empresário, um executivo, perdão, né? Ele estava crescendo na carreira dele, estudou, formado, que já era uma coisa difícil na época, né? E ele tinha uma ex-mulher, o filho, quando ele pagava, né? Pagava pensão, pagava o colégio. E ele era um executivo honesto, que tinha o trabalho dele. Mas, ao mesmo tempo, se tivesse a oportunidade ou fosse necessário molhar a mão de alguém ali para resolver uma situação, ele também achava que não tinha problema, né? O próprio outro núcleo da série, né? Nós tínhamos o núcleo da família Reutemann lá, que tinha Natália Timberg, tinha Renata Sorrah, a grande Renata Sorrah, que fazia a Heleninha. Inclusive, a Heleninha foi um outro tema muito discutido na novela, porque apesar de que as pessoas tomavam uísque
no café da manhã e fumavam um cigarro no café da manhã, nessa época. Os ricos, né? O núcleo dos pobres tomava cervejinha lá no boteco, os ricos tomavam o skin preparado pelo mordomo. Saúde. E a Natalia Timberg era irmã da Odette Roitman, né, que não aparece nessa primeira parte aí da novela. A Odette Roitman está na Europa, cuidando da empresa lá. E a Heleninha, vivida pela grande Renata Sorrah, e você que é mais novo, conhece a Renata Sorrah pelos memes aí que estão na internet aí da Nazaré, vários memes aí com a grande Renata Sorrah, uma das maiores atrizes da história da televisão brasileira. E ela retratava o problema do alcoolismo, né? Então a casa onde ela morava tinha muito uísque à disposição, tinha um mordomo que preparava o uísque para todo mundo antes do jantar, depois do jantar, antes de dormir. E ela tinha um problema sério de alcoolismo, né? E ela arrasou nessa novela, né? Ela tinha, inclusive, o problema de relacionamento, que a mãe dela era... Nós já vamos falar dela aqui, né? Que é a maior, talvez a maior vilã na história das novelas no Brasil, da Odette Roitman. E a Heleninha é a filha dela. Então ela tem um problema ali, porque a mãe dela tinha um tom muito, né, muito firme para controlar a família. Ninguém tinha um bom relacionamento com a Odette, porque ela, apesar dela cuidar e crescer, né, a família crescia financeiramente, mas ela, em relações interpessoais, né, entre as relações afetivas entre mãe e filha, existia um problema muito grande, né, inclusive um trauma, porque a Renata Sorrah a Heleninha estaria bêbada em um acidente de carro que acabou causando a morte do irmão mais velho deles, né? Também um dos irmãos era o grande Cássio Gabos Mendes, que vivia o irmão da Heleninha, né? Então eles tinham um irmão mais velho que teria morrido em um acidente de carro causado pela Heleninha, que estaria alcoolizada na direção, e mais tarde a gente acaba descobrindo que isso, na verdade, foi até uma espécie aí de uma forma da própria Odette Roitman se livrar de um processo, porque quem estava dirigindo o carro, descobrimos no final da novela, era a própria Odette Roitman, né? E todo esse trauma ajudou muito ali para a Heleninha desenvolver esse alcoolismo, né? Então foi um tema retratado de uma forma... Primeiro pela atuação da Renata Sorrah, que causava escândalos em casa, em ambientes públicos, né? Quando ela estava alcoolizada, ela causava tumulto, quebrava as coisas, fazia grandes fiascos, que era uma grande vergonha para a família, né? A família Roitman, que tinha esse status, né? No Rio de Janeiro, apareciam em jornais. Então eles tentavam abafar esse caso, né? E, no fim, ela acaba conseguindo um tratamento lá. Isso talvez uma das primeiras propagandas dos Alcoólicos Anônimos na TV. Então, isso foi bem retratado até no final da novela, né? Eu estou dando alguns spoilers porque nós estamos falando de uma novela de 1988, né? E não é esse caso aí que vai, né? O que importa é você assistir a novela assim inteira, né? Não tem problema de você já saber o final. Eu só não vou contar ainda do assassinato, quem matou Odette Roitman, porque isso eu vou deixar bem por final. Caso você não queira saber, eu vou avisar então. Tenho ódio das coisas que você me fala. Ai, que escândalo, vai. Cala a boca! Cala a boca, senão eu te meto a mão na cara. Sim, eu acho. Na segunda parte da novela, então, na virada, nós temos a chegada ao Brasil da grande vilã Odette Roitman, interpretada magistralmente pela Beatriz Segal, que era já uma senhora, mas que estava extremamente bonita em suas capacidades artísticas, seu talento no auge, né? E ela acabou conquistando ali o Brasil. Muitas pessoas eram contra o que ela fazia, né? Eram contra o discurso dela. Muitas pessoas na época, inclusive, concordavam com ela, né? Existia nessa época, quem nasceu lá nos anos 80, viveu lá nos anos 80, vai lembrar que existia no Brasil um certo sentimento de viralatismo do Brasil, né? Que quem tinha oportunidade de visitar e viajar para outros países, que era um negócio difícil, assim, eu, como cresci numa cidade menor, mas interior, não tinha muito contato com pessoas que tinham ido a Nova York,
Europa, Japão, conheciam o mundo assim, né? Era uma época antes da internet, então, e não era todo mundo que trabalhava, tinha empresas, essa oportunidade, né, de viajar tão longe. Mas existia, por exemplo, a Odete Roitman, que passava muito tempo em Paris, na Europa, com muito dinheiro. Então, para ela, o Brasil era uma terra de tupiniquim, sem cultura, sem costumes, sem dinheiro, né? Uma terra de pessoas ali que não tinham o refinamento que ela acreditava que existia na Europa ou nos Estados Unidos, né? Os países ali do primeiro mundo. Isso era um sentimento que existia junto no Brasil, com essa revolta também, com toda essa dificuldade que existia econômica e social no Brasil. Muitos acreditavam. E até por ser essa época ainda do mundo antes dessa globalização, de você ter tanto contato real com outros países, outras pessoas que moram fora, que qualquer país do primeiro mundo, tudo era melhor do que no Brasil, né? Cultura, financeiro, né? O próprio, por exemplo, o Rubinho ali, que é o pai da Fátima, lá, da Glória Pires, que ele aparece na primeira parte da novela, o personagem dele acaba falecendo, né? O ex-marido da Raquel. E ele é um músico frustrado, que não conseguiu ter uma carreira de sucesso, né? Ele, apesar de um grande músico que gravou músicas com grandes músicos da época, ele era um pianista sem o sucesso próprio, né? Sem muito dinheiro, estava na batalha ali como todo mundo. E ele dizia, né? O sonho dele era ir para Nova York, porque lá em Nova York, sim, o músico é valorizado, lá existem bares e restaurantes e casas de shows que eu posso tocar, que eu seria reconhecido, que as pessoas... os bares são abertos 24 horas, tem a Broadway, né? Lá sim eu seria reconhecido, eu teria sucesso. Então existia muito isso, esse sentimento no Brasil, né? Eu lembro muito disso da televisão, lá do final dos anos 80, começo dos anos 90. Você via nos filmes, né? Por exemplo, os filmes lá, principalmente dos Estados Unidos, que nós consumíamos muito na TV aberta, mas também filmes lá que mostravam a Europa, mostravam o Japão, por exemplo, países muito ricos, né? Você ficava imaginando, até pela história, claro que os filmes também muitas vezes não mostravam o lado mais difícil, né? O lado não tão bonito desses países, mas existia uma sensação utópica, assim, de que os Estados Unidos eram o paraíso, enquanto nós estávamos aqui batalhando, né, no Brasil sem o mesmo desenvolvimento. Então a Odete Roitman chega com esse discurso, que ela só fica no Brasil o tempo necessário, mas a empresa dela, a TCA, a empresa da aviação dela, cresceu no Brasil, né? Inclusive, outro personagem muito bom é o diretor da TCA, que é vivido pelo grande Reginaldo Faria, perdão, esqueci aqui, e ele é o diretor, o Marco Aurélio, diretor da TCA, que também é um executivo ali corrupto, que ele, além de usar a corrupção ali, usar propinas para o crescimento da empresa, da aviação, ele mesmo tem o caixa próprio dele, né, desviando o dinheiro da própria empresa para fazer lá um grande caixa em dólares para a aposentadoria dele, né, vendendo dólares, vendendo ouro, enfim, desviando o dinheiro da empresa, da própria Odete Roitman. Então era um negócio que todo mundo queria garantir o seu, né? E a Odete Roitman marcou na televisão, porque todas as cenas dela com a família, com a Heleninha, né, a filha dela, que era da Renata Sorrah, com o Afonso, que era o filho dela, era vivido, né, pelo Cássio Gabos Mendes, que era o filho que ela estava preparando, né, para assumir a empresa no lugar dela, no lugar do Marco Aurélio, depois que ela considerava a Heleninha uma mulher muito fraca, muito instável, principalmente com o problema do alcoolismo depois, né? Ela nem trabalhava, ela era uma artista, na verdade ela trabalhava, mas como artista, né? Pintava os quadros, até tinha um reconhecimento nesta área dela, né? Então todo esse relacionamento depois, ela vai ter o conflito com a Regina Duarte, com a Raquel, porque a Fátima, né? A Glória Pires arma todo um golpe lá, um esquema, para casar com o Afonso, né, por dinheiro, ela consegue casar com o Afonso, apesar de enganar e dar vários golpes lá, inclusive separar a mãe dela do casamento da mãe dela, né, porque a Raquel era casada com o Ivan, o Antônio Fagundes,
E a Heleninha se apaixona, o Antônio Fagundes trabalha na TCA, onde a empresa dos Reutemann, e a Heleninha Reutemann, a Renata Sorrah, acaba se apaixonando por ele. E a Odete Reutemann faz o que for preciso, ela acha que ele vai ser um bom marido para a filha dela, para conseguir uma certa estabilidade na vida. Então ela separa junto com a Fátima, com a filha da Raquel. Ela separa a Raquel do Ivan num casamento e o Ivan, depois elas acabam levando ele a um casamento com a Heleninha, né? Acaba dando certo. E aí tem uma série de golpes e planos, né, para manter isso. Ela chantageia, ela usa o dinheiro, ela impõe o medo nas pessoas para conseguir o que ela quer. Então ela usa todos os métodos precisos para manter o poder, o status e o dinheiro que ela tem. Eu não acredito que isso seja verdade! Eu não posso acreditar que uma mãe faça isso com a própria filha! E aí nós temos no final da novela, já em dezembro de 88, já caminhando para os últimos capítulos ali da novela, nós tivemos o assassinato da Odete Reutemann, que ela acaba aparecendo morta lá no apartamento onde ela estava morando, no Rio de Janeiro. E o mistério que parou o Brasil, né? Existiam vários suspeitos, vários dos personagens tinham motivos e não tinham álibis, né? A novela mostrou eles em algumas atividades, em alguns momentos que eles também seriam suspeitos do assassinato e teriam motivo para assassinar a Odete. Afinal, ela tinha vários conflitos com muitos personagens e muitos não gostavam dela e tinham motivos para tentar, de repente, eliminar a Odete Reutemann. E aí teve um movimento no Brasil, no Casa de Apostas, né? Todo mundo ficava ali tentando descobrir quem seria o assassino de Odete Reutemann. E aí, finalmente, quando o capítulo que vem mostrar, e aí eu vou dar um spoiler agora, caso você queira assistir aí no Globoplay, queira rever ou assistir pela primeira vez essa novela, seria, né, fica legal aí, fica o aviso do alerta de spoiler. E quem matou foi a mulher do Marco Aurélio, que era a Leila, vivida pela Cássia Kiss, também bem novinha. E ela acabou, na verdade, apesar de muitos terem motivos para assassinar o Odete Reutemann, pelos golpes e crimes que ela cometeu, a morte dela acabou sendo um engano, né? A Leila acreditou que quem estava nesse apartamento era a Fátima, que estava tendo um breve romance ali, né? Que o Marco Aurélio, vivido pelo Reginaldo Faria, estaria traindo ela com a Fátima, né? Da Glória Pires. Depois que a Glória Pires se separa lá do casamento rico dela. Inclusive, a Maria de Fátima tinha uma amante, enquanto ela estava casada lá com Afonso, com o milionário. Ela tinha um amante que ajudava ela nesses golpes, que era vivido pelo Carlos Alberto Richelli, que aparecia muito. Isso era uma outra característica dessa novela, que os homens também apareciam muito à vontade, né? Claro que sempre as mulheres sempre apareceram nas novelas da Globo, lá em trajes, né? Ou trajes de banho, ou, né, de camisolas, vestidos, né, mostrava um pouquinho mais da beleza da mulher. Homens também, principalmente o Carlos Alberto Richelli, que era um homem muito bonito, tinha um físico muito bem trabalhado na época, então ele aparecia muito, né, com trajes de banho, sem camisa lá, quando ele estava... ele era amante da Maria de Fátima, né, ajudou ela em todo o golpe para ela conseguir se casar com o Afonso Reutemann. Depois eles acabam sendo descobertos e tem toda uma consequência, né? Mas então a Cássia Kiss, a Leila, acabou matando a Odete Reutemann por engano, atirou, acreditando que seria a Fátima, que seria amante do Marcos, né? Do Marco Aurélio ali, que é o marido dela. E aí eles acabam fugindo do Brasil, numa cena icônica também, quando eles fogem no jatinho particular do Marco Aurélio, que também era piloto. E aí eles têm alguns milhares de dólares que ele tinha roubado lá da empresa, transferido para uma conta dele. E eles fogem do Brasil. Inclusive tem a famosa cena que o Marco Aurélio, lá, o Reginaldo Faria, faz uma banana lá para o Brasil quando ele está indo embora. E eles acabam escapando e até o final da novela acabam escapando de uma prisão aí. Quem vai preso acaba sendo o Ivan, que é o Antônio Fagundes, por ele
por um suborno, que ele foi armado lá pela própria Odete Roitman para chantageá-lo. E ele assume e vai preso, fica um tempo lá na prisão. Quando ele sai da prisão, ele escreve um livro que se chama Vale Tudo, que seria o primeiro executivo ali do Brasil que estaria arrependido desses crimes do colarinho branco. Então ele acaba ficando com a Raquel, claro, né? Nós temos o final da novela, ele fica lá com a Raquel, e os outros casais também ficam juntos. Enfim, tem vários núcleos lá que acabam depois com um final feliz, né? E ele se arrepende, ele lança um livro explicando lá o que ele pagou, o que ele devia, né? E que esses crimes não compensariam, né? Mas aí fica a dúvida, fica a questão da época. Será que vale hoje essa questão ainda, com tudo que estamos vivendo aí? Vale a pena ser honesto no Brasil? Em tudo que estamos passando desde 1988, uma novela que já tem aí mais de 30 anos, e temos as mesmas questões aí, né? O brasileiro continua sofrendo de alguns problemas aí de valores, de inversão de valores ainda, né? Mas é uma novela que eu gostei de assisti com a minha mãe, até o final, uma novela muito bem produzida, o elenco excelente, assim, os diálogos. Você vê que era uma outra construção, era um outro público na época, apesar das novelas na época também serem dirigidas a um público mais popular, lá que a Globo trabalhava. Mas era uma época que as novelas tinham o auge de produção, de investimentos da Globo, né? Era uma época que a Globo dominava esse horário nobre, né? Ninguém tinha mais audiência que o Jornal Nacional e a novela da Globo, né? As pessoas se pautavam nesse horário, né? Vamos jantar e tomar banho em casa para assistir a novela a partir das 9, né? Então era uma outra época que o valor de produção dessas novelas era excelente. E eu curti. Tá aí, então. Obrigada por você que assistiu esse vídeo até aqui. Conte aí se tem alguma dessas novelas dos anos 80, dos anos 90 que você reassistiu aí, eu gostaria de rever. Deixe aí nos comentários. Beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo. Esqueci de tomar a última dose aqui do meu whisky. Saúde. Até a próxima.